muita gente acusava esses pastores batistas, até mesmo nos seus escritos que eram apresentados, de que eles faziam uma espécie de insurreição em Londres, desencaminhando os cristãos, etc., porque eles pregavam contra o batismo, né? Então, essa é uma citação aqui de um livro contra os batistas, mas o que é importante aqui observarmos nas entrelinhas é que o autor cita que uma grande multidão veio para ouvir este ministro batista, Edward Barber, na sua pregação da palavra. Uma grande multidão. Ele reuniu uma numerosa congregação, né? Muita gente juntas ali para ouvir a pregação da palavra de Deus, e convenceu muitos que o batismo infantil não tinha fundamento nas Escrituras. Então, pessoal, vocês podem perceber aqui o desagravo que havia entre esses homens aqui, pedobatistas, que se sentiam indignados, de fato, pela pregação antipedobatista, a pregação batista que estava sendo anunciada. Mas note que toda a base dessa argumentação dos pastores batistas estava nas Escrituras. Os debates eram feitos a partir das Escrituras Sagradas. Então, o que aconteceu com esse ministro? O Ivmey diz: mal o senhor Barber publicou um artigo, ele sentiu o peso do seu grande descontentamento e foi preso por 11 meses. A igreja da qual ele era o pastor foi a primeira a praticar a imposição de mãos sobre crentes batizados. É um retrato que o Ivmey apresenta aqui dessa prática, que era defendida pelo Benjamin Kitt mais tarde, foi defendida mais tarde pelo Benjamin Kitt, não é? Então essa pregação, ela transtornava os batistas, ela era perigosa e trazia prejuízos, mas eles não paravam de pregar mesmo assim, porque entendiam que estavam cumprindo o seu papel como ministros fiéis de Jesus ao anunciar o que as Escrituras anunciam com tanta clareza. Nesse caso aqui, o assunto era o batismo de crentes, né? E a rejeição do batismo infantil. Agora, teve muitas ocasiões, tanto nos debates, nas pregações, nos escritos, em que uma defesa forte da imersão como batismo foi apresentada. Mas especialmente quando essas defesas vinham através de livros ou debates públicos, a coisa se tornava pior. Às vezes na pregação, como isso acontecia numa área restrita, né, que reunia apenas os crentes ali, a maioria batistas, isso não causava tanto transtorno, por assim dizer, em Londres. Mas quando essa pregação era feita em áreas públicas, ou mesmo a defesa do pedobatismo vinha por meio de tratados teológicos claros, explícitos, ou debates, aí a coisa pegava fogo, né? Houve uma obra, diz o Ivmey, impressa em Londres em 1642, intitulada A Vaidade do Batismo Infantil, na qual está provado que o batismo é a imersão. O escritor assina como A.R. Quem ele era não somos informados, mas sua obra é frequentemente citada pelo Dr. Daniel Fitley, que era um caçador de batistas, de credobatistas. Ele simplesmente nutria um ódio mortal pelos batistas naquela época. Então, talvez esse seja o inimigo público número 1 dos batistas. Ele publicou livros, é um livro muito famoso dele, publicado contra os batistas, fez várias alegações falsas, né, contra os batistas, como por exemplo, ele propagou a ideia de que os batistas eram imorais e batizavam-se com as mulheres nus em rios e ali praticavam toda a imoralidade. Há imagens disso, né, gravuras que provam essa ideia que foi levantada sobre os batistas, né, imagens pornográficas na época em que retratavam ali grupos batistas fazendo todo tipo de perversão sexual nos rios onde eram batizados. Então eles eram acusados de muitas coisas, obviamente falsas, e esse homem, o Daniel Fitley, que foi membro da Assembleia de Westminster, foi um dos principais, talvez o principal opositor público dos batistas nesse quesito, né? Então,
Esse livro aqui, A Vaidade do Batismo Infantil, por exemplo, ele foi citado pelo Daniel Fitley, como diz o Ivan, na obra famosa dele, que eu acabei de citar, né? Ele diz assim: aqueles que recebem a administração do batismo sem imersão não têm o batismo do Novo Testamento. Isso aqui é o que está escrito no livro, né? Que o Daniel Fitley vai citar mais tarde como sendo uma heresia. Então, o que é que o livro desse pastor batista diz? Aqueles que recebem a administração do batismo sem a imersão, ou seja, qualquer batismo que não seja o mergulho completo, a imersão completa, não tem o batismo do Novo Testamento, ou seja, não é batismo. Então, pessoal, percebam que para os batistas particulares do século XVII, não há batismo se não houver imersão. A imersão, e apenas a imersão, é batismo. Nas Escrituras. Esta foi a concepção dos nossos pais. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa e ela estava falando sobre a ideia de catolicidade, dizendo que era muito importante manter a catolicidade, que eu concordo, claro, muito importante manter a paz, a unidade entre nós batistas e nossos irmãos pedobatistas. Excelente, nós concordamos com isso. Amamos os nossos irmãos pedobatistas reformados, cremos na salvação deles, são homens de Deus. Eu já falei muito sobre isso aqui. Mas concordar e manter a unidade com nossos irmãos pedobatistas não significa concordar em todas as questões. Há diferenças entre nós. Por isso somos batistas e não presbiterianos, congregacionais, porque há distinções. A nossa catolicidade, ela deve perdurar na unidade que nós temos em Cristo Jesus, que é o principal elo que nos liga verdadeiramente. Mas não há catolicidade quanto às questões relacionadas ao batismo. Ou seja, nós não vamos deixar de ser credobatistas e de pregar o que nós entendemos sobre isso, sobre o batismo, porque os nossos irmãos pedobatistas vão ficar irritados, não vão gostar, vão se entristecer. Meus queridos irmãos, não podemos fazer isso. Se fizermos isso, estamos negando a nossa fé nas Escrituras. Eu creio, pelas Escrituras do nosso Deus reveladas pelo Espírito Santo, que o batismo é imersão. Eu não posso me negar a dizer isso. Eu sou um batista também porque eu creio nisso. Então, eu vou negar a minha fé, a autenticidade da minha fé, o meu batismo, o que eu creio que seja o batismo, porque se eu falar isso, outros irmãos meus que discordam de mim nesse ponto não vão gostar. Isso é covardia. Os nossos pais não agiram assim. Os nossos pais disputaram sobre essas questões porque eles entendiam que as Escrituras, em todos os detalhes, devem ser pregadas como são, como reveladas. Então, negar-se a anunciar que o batismo por imersão, somente isso é batismo, e negar o batismo infantil, não é nada mais do que ser bíblico, não é nada mais do que ser batista. Mas entendam bem, isso não significa negar a fé e a veracidade da fé dos nossos irmãos pedobatistas. Isso não nos torna acusadores contra os nossos irmãos. Simplesmente entendemos que, neste quesito, eles erram. Eles estão errados, assim como eles entendem que nós erramos ao recusar o batismo infantil. Então, a unidade, ela existe e deve existir, mas ela tem limites. Não uma unidade total, porque não há uma unidade total nesse ponto. A nossa unidade total é em Cristo, no nosso Senhor, no sangue do Redentor que nos une, como povo de Deus único. Mas nesses detalhes apresentados, há uma distinção que não pode ser negociada. Se for negociada, uma assinatura e uma declaração de rebeldia e de covardia é assinada por aqueles que não têm coragem de dizer a verdade, em amor.
Diga a verdade em amor. Você não vai humilhar as pessoas, você não vai desconsiderar as pessoas, desonrar. Mas você vai discordar. Discordar não é falta de educação. Discordar não é ser um animal bruto. Discordar é não concordar com aquilo. E você pode fazer isso com amor. E deve fazer isso todas as vezes com amor. Amor cristão. Então, esse livro aqui, né, como ele é apresentado, essas questões que são apresentadas aqui, irritavam muito os pedobatistas, né? Mais adiante, ele diz, a palavra batizar é derivada de bapto, citando aqui o termo grego, de baptizo, nesse caso, que significa mergulhar, que significa literalmente mergulhar, tingir, e portanto, lavar e não aspergir. Aspergir, lavar, jogando água, não é batismo. Isso aqui está no livro. Mas mergulhar o corpo, ou pelo menos a cabeça completa dentro da água com o corpo. Ele diz ainda, a administração do batismo, que não tem ordem expressa nas escrituras, no caso o batismo infantil, não vamos encontrar ordem na Bíblia, ou aquela que anula ou que impede a administração do batismo, que é expressamente ordenado nas escrituras, no caso a imersão e o batismo de crentes, é um mero dispositivo do cérebro do homem, uma invenção do homem. E nenhum batismo de Cristo se encontra aí. A administração do batismo às crianças, diz ele, não tem ordem expressa nas escrituras e anula ou impede a administração do batismo sobre os discípulos ou os crentes. O que é expresso pelas escrituras, ordenado nas escrituras? Ele conclui, portanto, o batismo de crianças é uma mera invenção da cabeça do homem e nenhum batismo de Cristo.